Fala, lajeiros e lajeiras! Hoje nós vamos falar sobre um tema que gera bastante dúvida. A laje de isopor aguenta peso? Pessoal, primeiro vamos esclarecer duas coisinhas aqui. A primeira é que a laje não é de isopor. A laje utiliza o elemento de enchimento de isopor. Se essa laje realmente fosse feita de isopor, até eu desconfiaria se ela realmente aguenta alguma coisa. E o segundo é que isopor é o nome que uma marca deu para o EPS, que é a sigla em inglês para poliestireno expandido. Então, ou seja, isopor é como se fosse um bombril, um que boa, onde a marca deu um nome e o pessoal popularizou todo esse nome. Então, assim, ele virou um nome bastante popular, né? E aí a gente Então vamos lá, a essa dúvida que gera sempre. A laje de isopor, ela aguenta peso ou não? E aí, pessoal, sempre que eu vou em vários clientes, eles sempre perguntam, tem essa dúvida. E aí eu sempre tenho que fazer essa explicação. E aqui hoje eu vou fazer essa explicação para vocês conseguirem entender também essa parte. E ao fim desse vídeo eu vou te dar 4 dicas, vou te falar as 4 vantagens, na verdade, de se utilizar o isopor, ok? Então vamos lá. Pessoal, eu não sei se vocês já viram aquele programa de TV chamado Irmãos à Obra. O que acontece nesse programa de TV? Os dois irmãos, ele é um corretor e um construtor, um deles faz a reforma e o outro compra e vende a casa, né? Então, normalmente eles pegam uma casa velha para um cliente e faz uma reforma para esse cliente. Então são casas de 30, 40, 50 anos de vida, então assim, casas bem antigas, e que o design já não é mais atual. Então eles fazem essa reforma para deixar essa casa de bacana. Então assim, é um programa que, se você ainda não assistiu, é ótimo para quem é da área da construção civil. Então, se fosse você, corria lá e assistia. E quando você estiver assistindo, você vai reparar que toda vez que ele tira o gesso acartonado lá, você vai reparar que a laje deles funciona dessa forma aqui. Desse tipo de laje que a gente tem aqui em cima, ó. Olha só, você vai ver que são lajes de madeira e funciona da seguinte forma: vigotas, 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 vigotas e um assoalho de madeira em cima. Então, ou seja, são as vigotas e o assoalho de madeira aqui passando aqui em cima. Desse jeito que está esse corte de desenho aqui. Aí você agora deve estar pensando, tá, Vitor, mas o que tem a ver falar isso com a laje de isopor aguentar peso? Pessoal, vamos de novo aqui no desenho, já deixei desenhado aqui para agilizar no vídeo. Então assim, aqui está a nossa laje de vigota treliçada. Aqui são os nossos EPS, né? Então vamos lá, vigota, EPS, vigota. O que acontece aqui? Se você reparar com a laje de cima de madeira, você vai ver que é um sistema bem parecido. Por quê? Porque tem as vigotas e tem a mesa. Ou seja, aqui no caso tem as vigotas e tem o soalho, que faz papel como se fosse da mesa aqui. Então vamos dizer, aqui na laje de madeira você vê que essa parte aqui não tem nada. Ela simplesmente não está precisando de nada nessa parte aqui. Só que na de concreto a gente está utilizando o isopor. Então o que isso quer dizer? Se a gente quisesse simplesmente tirar esse isopor daqui, nós conseguiríamos. Simplesmente porque... Vamos apagar esse isopor aqui. Esse aqui pra gente... A gente conseguiria deixar a laje assim, sem o isopor. Porque esse isopor, ele não faz uma função estrutural. Qual que é a função desse isopor aqui dentro dessa laje? Ele é utilizado como uma forma. Então, ele faz a forma aqui para a gente conseguir moldar da forma que precisa a laje. Então, nesse caso aqui, tá vendo? Se a gente tirasse ele, a laje ia continuar assim. Então, ele ia fazer a forma. Que se a gente não utilizar o isopor, o elemento de enchimento, vai dar um trabalho muito grande. Então, um trabalho muito grande visando obras de pequeno porte, como casas, né, prédio de poucos andares. Em prédios de mais andares, eles conseguem até adaptar essa forma para outros modelos. Mas, então, é esse o ponto que a gente tem essa função principal do isopor aqui. E uma outra função principal é que, se não tivesse ele e a forma fosse só aqui embaixo, a gente teria que encher tudo de concreto.
Então, ou seja, seria uma laje muito mais pesada. Por isso que o nome dele é elemento de enchimento. Ele faz essa função de enchimento. Então, vamos lá. Antigamente, pessoal, quando a gente tinha queria fazer uma laje, a gente buscava muito fazer a laje maciça, que é justamente encher tudo isso aqui de concreto. Lá nos tempos de Roma, né, bem antigo lá, o pessoal fazia aqueles arcos, o Coliseu, tudo com pedra engastada, tudo bem macição. Então, assim, com o tempo foi passando, o pessoal foi vendo que era necessário ter estruturas mais leves, né? Então, foi aí que foi surgindo essas lajes nervuradas, que existem muitas e são bastante utilizadas hoje. Então, vamos dizer aqui, mas vamos recapitular aqui, por que esse isopor ele não faz nenhuma... Por que a laje de isopor aguenta peso? Porque esse isopor aqui ele não faz nenhuma função estrutural. Ele é só um elemento de enchimento com a forma. Quem faz a função estrutural e vai aguentar toda a carga aqui é simplesmente as vigotas junto com a mesa, que é essa parte aqui, o capeamento. Então, eles dois vão fazer a função estrutural. Mas isso quer dizer que o isopor, não quer dizer que o isopor, por ele não ter função estrutural, ele não precisa ter nenhuma resistência. Pessoal, é muito importante que o isopor tenha uma resistência adequada, seja um elemento de enchimento bom de trabalhar. Por quê? Porque isso vai te ajudar muito na montagem e na concretagem da laje. Ah, mas como assim na montagem? Pessoal, na obra, o pessoal da obra é meio bruto, né? Vocês já conhecem, vocês sabem, o pessoal de obra é meio bruto. Se o isopor não tiver uma certa resistência, pode acabar quebrando muitos, assim vai ser um desperdício muito grande antes até do isopor ser utilizado. E na hora da concretagem, esse isopor tem que aguentar um pouco o impacto do concreto e também o peso do próprio concreto antes dele secar e alcançar a resistência, né? Então, assim, se você não tiver um isopor de qualidade, você vai ter muitos problemas de desperdício e na concretagem também de uma mão de obra, uma dor de cabeça aí a mais nesse momento crítico aí da obra, né? Que é a concretagem, que todo mundo meio que fica com medo. Então, presta atenção também na resistência do isopor que você vai comprar. E aí, agora vamos lá, as 4 vantagens do isopor, né? Que eu prometi aqui para vocês que eu ia falar ainda nesse vídeo. Olha, pessoal, a primeira dessas vantagens é o peso. Pessoal, se a gente comparar o peso do isopor com o peso da lajota cerâmica, que é o elemento de enchimento mais utilizado, né, comparando aí com o isopor em laje treliçada, a gente vai ver que o peso próprio da laje ele reduz em média de 50 kg por metro quadrado. 50 kg por metro quadrado é muito peso. Porque vamos fazer um exemplo aqui, vamos apagar aqui para a gente fazer um exemplo. Se a gente for considerar que a gente vai fazer uma laje de 120 metros quadrados, uma casa normal, 120 metros quadrados. Se a gente for considerar a diferença entre lajota e isopor, que é de 50 kg por metro quadrado, só o peso próprio, a gente vai fazer aqui vezes 50, isso aqui vai dar igual a 6.000 quilos. Ou seja, pessoal, são 6.000 quilos a menos na estrutura, nas suas vigas, nos seus pilares, na sua fundação. Então, é muito peso. Então, assim, vale a pena dar uma considerada nisso daí para você avaliar se vale a pena. São 6 toneladas. E se a gente tiver um segundo pavimento do mesmo tamanho aqui, de 120 mais 120, isso aqui vai dobrar. Então, ou seja, vamos fazer um cálculo aqui meio grotesco aqui. A gente viu que dá 6.000 quilos, né? Se a gente pegasse e visse que essa obra de 120 metros quadrados tivesse 12 pilares, um pilar a cada 10 metros quadrados, que é uma média até boa, a gente ia diminuir desses pilares pelo menos 500 quilos. Ia ser uma redução fazendo um cálculo grotesco, né, pessoal? Considerando que a carga ia ser uniformemente distribuída entre os pilares. Mas ia ser uma média de diminuir 500 quilos por pilar. Então, ou seja, é algo a se considerar, principalmente quando a gente está falando de um prédio de 3, 4, 5 pavimentos. É algo que você tem que pensar muito bem, porque pode te
reduzir um custo muito grande com aço, né? Então vamos lá. A segunda vantagem. Pessoal, a segunda vantagem é a rapidez. A rapidez que o EPS dá na montagem da laje. Vamos lá. Um EPS, ele é muito mais leve do que uma lajota cerâmica, correto? Só que ainda tem um ponto que um EPS, uma peça dele, é de 1 metro. E uma lajota cerâmica é de 20 centímetros. Então, quando você faz esse cálculo, você vai ver que você vai precisar de 5 lajotas para cobrir o que um EPS cobre. Então, além da lajota ser mais pesada, ela ainda vai precisar de mais, ou seja, o trabalhador vai ter que ficar subindo mais vezes essa lajota para conseguir cobrir o mesmo espaço de laje. Fora isso, para você fazer um corte nessa lajota cerâmica, você vai ter muito mais trabalho que fazer um corte no isopor. Ah, mas como assim corte? Muitas vezes um cano de um ralo, uma caixa de luz, um conduíte que você quer passar ali, enfim, são vários exemplos que vai facilitando. Se você tiver que cortar 4, não sei, uma laje assim, normalmente o pessoal tem aí, sei lá, 15 pontos de luz. Aí se você vai cortar os 15 caixinhas de luz ali, faz uma diferença entre cortar isopor e cortar a lajota. Ou seja, é uma agilidade que vai ajudar bastante. Existem alguns estudos aí que diz que essa agilidade aumenta, ou seja, a comparação entre uma lajota e isopor, o isopor reduz em 50% o tempo. Ou seja, uma laje que você precisaria de 2 horas para montar, você vai precisar de 1 hora, 2 horas para montar com a lajota cerâmica, você vai precisar de 1 hora para montar com o isopor. Então, assim, vai diminuir em muito o seu tempo de montagem da laje, né? E tempo em obra faz muita diferença. Então, vamos à terceira dica, a nossa terceira dica. O isopor, ele absorve muito menos água do que a lajota cerâmica. Ah, Vitor, e o que isso tem a ver? Pessoal, na hora da concretagem, o concreto, a partir do momento que ele entra em processo de pega, ele vai esquentando. No momento que ele vai esquentando, a água que tem dentro dele vai evaporando. Se a lajota cerâmica já absorve um pouco da água desse concreto e o concreto está esquentando, está evaporando, ele vai desidratar muito mais rápido. Já o isopor não. O isopor praticamente não absorve água e vai deixar a água todinha só para o concreto desidratar por si só. Aí você pode falar assim, ah, Vitor, mas isso aí é fácil de resolver. Eu molho a lajota antes de concretar a laje e pronto, tá tudo certo, ela não vai absorver mais água do concreto. Sim, beleza, essa parte aí vai te ajudar? Vai. Mas o que acontece? O concreto, a maior temperatura dele é a partir de 12 horas após concretado, após finalizar ali a concretagem, 12 horas. Ou seja, é o momento que ele vai esquentar mais. Então, 12 horas que você já molhou a sua laje, molhou a sua lajota lá, não vai fazer mais quase diferença nenhuma, entendeu? Ela vai ficar puxando a água desse concreto da mesma forma, porque ela possivelmente já vai ter até secado. Então, ou seja, você tem que prestar bastante atenção nisso, que vai te ajudar muito na melhoria da resistência final do seu concreto. Quarta e última dica, pessoal. O isopor, ele é um melhor isolante acústico e térmico. Por que ele é um melhor isolante térmico? Vamos pensar no processo até da fabricação da própria lajota cerâmica. Na lajota cerâmica, um processo bem simplório aqui agora, né, falando rapidinho, tem um barro, né, mole, o pessoal molda esse barro no formato da cerâmica e aí coloca ela dentro de um forno a 800 graus, para ela secar e alcançar a resistência ideal. Ou seja, essa lajota ela tem o potencial de absorver um calor absurdo. Então é isso que acontece quando ela está na laje. Ela consegue absorver muito calor e quando ela absorve, ela consegue puxar para dentro da casa. E aí que entra o porém. Já o isopor não. Ele consegue realmente manter sempre a temperatura que está dentro do ambiente. Então ele vai te ajudar tanto quando estiver muito quente e quando estiver muito frio. Vai ser ótimo. E em relação ao isolante acústico, ele realmente vai te ajudar em barulhos que tiver em cima da laje. Então, assim, aquele barulhinho meio chato, assim, do pessoal lá em cima e tal, o isopor vai te ajudar a reduzir esse barulho. Eu vou te falar a verdade, não vai ser muito. Esse isolante acústico do isopor não é tão eficiente, mas ele vai te ajudar, sim, um pouquinho pelo menos.
Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado e me comenta aqui o que você achou desse vídeo. E eu espero que toda vez agora que um cliente te faça uma pergunta se laje de isopor aguente, você já sabe a resposta disso. Então comenta aqui, marca os amigos e eu te vejo em breve. Valeu!